Bom dia, graça e a paz. Nesta manhã quero compartilhar um versículo com os irmãos. Lá em 2ª Crônica, capítulo 20, do versículo 2, vem nos dizendo assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Irmãos, que passagem maravilhosa nesta manhã para mim e para você. A Bíblia vem nos dizendo que os inimigos estavam vindo contra Josafá, né? A multidão estava vindo para destruir o reino do povo de Deus. E a Bíblia diz que Josafá teve medo, né? Mas o que me chama a atenção nesta passagem, que diante de desafios, diante de situações difíceis, é normal ter medo. Porque a Bíblia está dizendo que a multidão estava vindo para destruir Josafá. Mas o que o Senhor está dizendo nesta manhã? Que mesmo com medo, é necessário se posicionar. Percebe que Josafá ele teve medo, mas ele posicionou na oração. A Bíblia diz que ele se colocou a buscar o Senhor. Ele se coloca, ele se levanta mesmo com medo, ele vai para a oração. Ele vai para a oração e vai para o jejum, que são ferramentas disponíveis para mim e para você. Percebe que era uma multidão. Josafá não tinha como vencer os seus inimigos. Porque os seus inimigos, naquele momento, era mais forte do que ele. Mas ele se posiciona na oração. Ele busca refúgio, força no Senhor. Porque Josafá sabia que se Deus entrar ali naquela guerra, naquela batalha, ele seria vencedor. Percebe que ele teve medo. O medo é normal. Mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Você não deve deixar o medo te paralisar diante de notícias ruins, diante de desafio. Até porque a nossa vida aqui na Terra, nós vamos passar pelas aflições, né? Nós vamos enfrentar momentos difíceis, momentos desafiadores. Mas a questão é que eu não posso paralisar. Você não pode paralisar diante dessa batalha que vem contra você, né? Diante dessa situação difícil, dessa dificuldade. Percebe aqui que no texto Josafá teve medo, mas ele se coloca de pé. Ele pega as ferramentas que estavam disponíveis para ele no mundo espiritual, que é a oração e a consagração, o jejum. Ele se humilha ali diante do Senhor, pedindo ajuda para o Senhor, né? Porque somente o Senhor poderia livrar ele e o povo das mãos dos inimigos, daquela multidão que estava vindo. Porque não era somente um reino que estava vindo contra Josafá, era multidão, era batalha. E só Deus podia livrar Josafá daquela batalha. E ele se posiciona, ele fica de pé com toda a congregação diante desta batalha, clamando, humilhando, suplicando pela presença do Senhor. E a Bíblia diz que Josafá ora ali diante do Senhor: Senhor, se vier mal, se vier peste, se vier, né, fome sobre nós, nós colocaremos diante do Senhor, nós clamaremos ao Senhor. Então o segredo na nossa vida é clamar ao Senhor. Mas se você não está vendo nada, continue clamando. Continue olhando para o Senhor. Josafá e todo o reino ali clamando, se humilhando, buscando, né, para que o Senhor viesse ali livrar eles daquela multidão dos seus inimigos. Se você for ver no versículo aqui, Josafá diz no versículo 12: Ah, nosso Deus, acaso não executas tu o teu julgamento contra eles? E aí Josafá diz mais: porque em nós não há força
Ele reconhece ali que ele não tinha força para lutar aquela batalha. O que o Senhor está dizendo nesta manhã? Há momentos na minha e na sua vida que nós passamos pelas dificuldades, que nós não vemos nada, né? Parece que está uma nuvem escura. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã que é para mim e para você continuar com os olhos fitos nele. Porque aqui Jeosafá diz, para resistirmos a essa grande multidão não temos força que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá falou, Senhor, a multidão está vindo, nós não temos força contra essa dificuldade, contra essa situação, contra esse cenário. Mas eu continuo olhando para o Senhor. Eu continuo acreditando que o Senhor vai me dar a vitória. Que o Senhor vai me dar a vitória nessa batalha, nessa dificuldade, nessa situação. Josafá foi persistente, foi confiante. Ele colocou a sua fé ali. Ele vai diante do Senhor e aí ele fala, Senhor, nós não temos força. O inimigo está vindo. Eu vou continuar olhando para o Senhor, eu vou continuar olhando para a tua palavra, eu vou continuar orando, vou continuar clamando. E eu creio que qualquer hora o Senhor vai vir, vai nos livrar dessa multidão que está se aproximando. E se você for ver, o Senhor dá resposta para Josafá. O Espírito do Senhor vem ali sobre Jaziel e fala para eles, não temas, que nesta peleja não tereis que pelejar. Isso agradou tanto a Deus, porque Josafá, mesmo sabendo que eles eram fracos, eles não tinham força para vencer aquela multidão, ele falou, Senhor, eu não vou desistir. Eu vou continuar olhando para o Senhor. Vou continuar orando, clamando, porque eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar dessa multidão. E isso agrada ao Senhor. O Senhor vem ali e dá resposta para Josafá. E o que mais me chama a atenção, que quando Josafá recebe a resposta do Senhor, que não era para temer, que nessa peleja Deus iria pelejar, eles convocam ali todos a adorar os levitas, a adorar o Senhor. Armas poderosas, adoração, juntamente com a oração. E ali eles começaram a adorar o Senhor. A Bíblia diz que eles começaram a louvar, render graças ao Senhor. Começaram a engrandecer o Senhor diante daquela batalha, diante daquela multidão, diante daquela dificuldade, diante daquele diagnóstico, diante daquelas portas fechadas. Eles começaram a adorar o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor colocou emboscada sobre os inimigos. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta manhã para mim e para você? Diante dessa situação que você está enfrentando hoje, olha para o Senhor. Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor. Não desista e adora Ele. Mesmo que você não está vendo nada, mas a adoração, ela tem esse poder, porque a Bíblia diz que o Senhor, conforme o povo estava adorando, o Senhor estava destruindo os inimigos. É uma das coisas que eu e você demonstramos para o Senhor, que nós confiamos nele diante de uma batalha, diante de uma situação que foge do nosso controle. Amém? Eu quero deixar esta palavra para você, irmãos. Persista, persista e insista naquilo que o Senhor tem para você. Amém? Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Que o Senhor te guarda. Que o Espírito Santo livra. Que o Senhor abençoe com a graça, com bondade, com favor. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, te guardando, te protegendo. Que o Senhor cura seu físico, seu emocional. É que eu oro no poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Toma posse da palavra do Senhor.